O deputado Pedro Kemp disporá de 30 minutos, 28 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria aqui fazer um registro do projeto de lei de minha autoria, que é de 2017 e foi aprovado aqui por esta Casa de Leis, por todos os senhores deputados, a quem eu agradeço por este apoio. E ontem o governador do estado sancionou o nosso projeto, portanto, hoje ele está no Diário Oficial já como lei do nosso estado. Recebeu um veto, aliás, o veto parcial de 2 artigos, mas o governo entendeu a nossa intenção e preservou o espírito do projeto, a finalidade do projeto, que é de combater todas as formas de discriminação racial. Então, além da legislação federal que nós temos hoje, do Código Penal, nós temos agora uma lei estadual que contribui no combate a todas as formas de discriminação racial aqui no Mato Grosso do Sul. E por que nós fizemos aquele projeto de lei? Porque muitas vezes aconteciam casos de discriminação racial das pessoas no comércio, em órgãos públicos, em outras situações, e essas pessoas, elas tinham dificuldade de fazer a sua denúncia, de ter aquela situação caracterizada como discriminação racial. Eu citei aqui, por ocasião da votação do projeto, do caso de uma mulher negra que chegou num restaurante, estava comprando seu marmitex e o gerente do restaurante abordou aquela pessoa, aquela mulher, dizendo o seguinte: aqui a gente não dá comida, né? Pedindo para ela sair do restaurante, como se ela fosse uma pedinte, né? Então, esse tipo de situação não pode acontecer mais. Ninguém pode ter a sua dignidade ferida por conta da sua cor, e a nossa Constituição, no artigo 5º, já estabelece, por conta de cor, raça, religião, credo, pensamento, orientação sexual, ninguém pode sofrer discriminação, ser diminuído na sua dignidade pessoa humana por qualquer motivo. E nós, então, conseguimos aprovar esse projeto, é lei já sancionada pelo governo do estado, para coibir todas as formas de discriminação por conta da cor da pessoa em Mato Grosso do Sul. É bom a gente lembrar que esta lei, ela estabelece sanções, né, penalidades, multas, para quem pratica esse tipo de discriminação. Quero aqui dizer que o Brasil, ele é um país pluriétnico, multirracial, é um país que tem essa conformação da população pela miscigenação, pelo encontro de raças, de culturas, que é a maior riqueza do povo brasileiro, né? E isso deve ser valorizado, isso deve ser respeitado, essa situação deve causar orgulho ao nosso povo, à nossa nação, e nós não podemos admitir nenhum tipo de discriminação, de ataque às pessoas na sua dignidade, e é uma questão fundamental de direitos humanos, de direitos fundamentais de todas as pessoas. Quero dizer que nós avançamos muito no Brasil nos últimos anos, nesse quesito de respeito às diferenças, mas ainda há muitos casos de discriminação, de intolerância religiosa, né? De discriminação de homossexuais, travestis, transexuais. Isso ainda é comum. E o Brasil, infelizmente, ele registra casos de violências praticadas
contra pessoas negras. Nas estatísticas, os negros são aqueles que estão no topo, né, dos registros de assassinatos, de violência, e jovens. A gente faz um recorte aí, né? Jovens negros são as maiores vítimas da violência. Nas grandes cidades nós temos casos de assassinatos e portanto, isso diz que nós precisamos discutir mais essa questão de que o Brasil é uma democracia racial. Na verdade, se a gente avançou nas discussões, na legislação, ainda na prática, a população negra ela é a maior vítima da violência, da discriminação e de casos de homicídios, né, no Brasil, jovens negros. Então, é uma pequena contribuição que nós estamos dando aqui no Parlamento Estadual, para que hajam também medidas administrativas de combate à discriminação racial. É importante mais esse instrumento, além daqueles que a gente já tem. Por quê? Porque a questão do preconceito e da discriminação, ela é cultural. E você não muda o pensamento, a consciência das pessoas de uma hora para outra, né? É preciso a gente insistir, e essa lei, inclusive, ela tem um cunho pedagógico de conscientizar a população, de formar uma nova consciência para a convivência harmônica, fraterna entre todas as pessoas na sociedade, né? Que bom quando a gente se reconhece como povo que tem diferenças, que tem essa riqueza cultural, esse encontro de nacionalidades, de etnias. Que bom quando a gente reconhece e valoriza isso e a gente promove a fraternidade. Eu queria, senhor presidente, aqui apenas abrir um parênteses para dizer que ontem a representante do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, ela fez uma declaração que preocupa a todos nós brasileiros, dizendo que no Brasil houve uma diminuição dos espaços democráticos nos últimos anos. E é interessante dizer que ela não estava falando só deste atual governo, do governo Bolsonaro. Ela estava falando dos últimos anos. O Brasil, ele tem uma polícia que mata muita gente, né? Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas bandido tem que matar mesmo. Não é bem assim. Nós somos signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós somos signatários de vários acordos internacionais, né, promovidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, e nós temos que respeitar essas declarações. Não é assim, porque é um bandido tem que morrer. Nós não somos um país que defende a pena de morte. Nós não temos a pena de morte. Ela não é legalizada, mas ela também não pode ser uma pena de morte praticada informalmente todos os dias nas ruas, assassinando as pessoas porque elas são suspeitas de cometerem algum crime, né? Ou nós respeitamos as declarações que nós assinamos, que nós somos signatários, ou então o Brasil reconhece que é um país que viola os direitos fundamentais das pessoas, né? E aí mais uma fala infelicíssima do presidente Jair Bolsonaro, né, que, rebatendo a Michelle Bachelet, que representa o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, ele vai e ataca, inclusive, a senhora Bachelet, falando do pai dela, né, da época da ditadura de Pinochet, que se não fosse a ditadura Pinochet, o país dela, o Chile, seria hoje uma Venezuela, uma Cuba e etc., né? Uma fala infeliz, mais uma vez ataca a família de uma pessoa que teve um ente querido torturado, né? Como ele atacou
o presidente da OAB, quando também se referiu ao seu pai, né? Então, um presidente da República, ele não pode dar esse tipo de declaração. Infelizmente, o atual presidente do Brasil, ele não tem noção do cargo que ele ocupa, né? E ele está conseguindo fazer o quê com essas declarações? Isolar o Brasil do resto do mundo. Ele está isolando. Ele falou da Noruega, a Noruega hoje está com o pé atrás com o Brasil. Falou da Alemanha, a Alemanha hoje vê o Brasil como um país esquisito, com o presidente que tem. Brigou com o presidente da França. A França também, né, esse presidente aí não dá, não tem condição. Aí agora começou a brigar com a América Latina, né, com o povo do Chile, que ficou ontem indignado com a declaração que ele deu. Mesmo quem apoiava o Pinochet, quem não apoia, mas a população do Chile ficou indignada com a fala do presidente Bolsonaro sobre a ditadura. Então, um presidente que defende ditadura, dá licença, né? Que defende tortura, que defende assassinato de pessoas, é muito complicado. Isso é um atraso para o nosso país que, nos últimos anos, sempre avançou na legislação de defesa e de proteção dos direitos fundamentais das pessoas, né? Então, eu quero fechar o parênteses aqui para não perder o costume de avaliar o governo Bolsonaro, mas dizer que esse projeto que nós aprovamos aqui na Assembleia, que hoje é lei sancionada pelo governador, agradeço inclusive a assessoria jurídica do governo que me ligou ontem, falando previamente que a lei seria sancionada com um veto parcial, e até concordei com o veto parcial, mas quando chegar aqui, nós vamos, inclusive, debater possivelmente uma emenda futura para esta lei que foi aprovada, para a gente aperfeiçoar o texto e ela realmente ser uma lei eficaz. Então, eu agradeço a todos os colegas deputados que apoiaram esse projeto, que agora se transformou em mais uma lei aqui no Mato Grosso do Sul, para nós caminharmos na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e fraterna, de relações fraternas entre brancos, negros, índios, amarelos e todas as outras etnias que possam conviver aqui no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.